Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Como sabes, nos dias de hoje, ser-se politicamente correto está na moda, mas ser-se politicamente correto é negar a evidência de Quem Cala Consente, que é o teu podcast favorito. Bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Mário Portela. Fica até ao fim. Spiritus aeterni transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, Espelho do Tempo. Quem me conhece sabe que sou bastante avesso a esta treta, a esta nova moda do politicamente correto. Parece que estamos embrenhados dentro dos próprios pensamentos, sempre a ver o que podemos e o que não podemos dizer. Sabias que 78% dos artistas e criativos admitem autocensurar as suas ideias antes mesmo de as expressarem? E não, eu não inventei este número. Um estudo recente da Universidade de Colômbia revelou que quase 8 em cada 10 profissionais criativos confessam filtrar os seus pensamentos originais com medo de represálias sociais, com medo de serem cancelados. Repara bem, não estamos a falar de censura externa, mas de algo muito mais insidioso, uma autocensura preventiva. Aquela vozinha na tua cabeça que te diz, cuidado com o que vais dizer, antes mesmo de tu abrir a boca. Tornamo-nos reféns das palavras, prisioneiros num campo de concentração linguístico onde cada expressão pode ser uma mina prestes a explodir. E o mais fascinante é que cada vez mais se aplaude esta prisão. Chamamos-lhe progresso. Imagina por um momento que és um peixe. Um peixe comum num aquário comum. Nasceste nesse aquário, cresceste nesse aquário e toda a tua existência está confinada a esse pequeno mundo transparente. Nunca questionaste os limites do vidro porque, bem, eles sempre estiveram lá. São invisíveis para ti, mas determinam completamente a tua realidade. O politicamente correto é o nosso aquário mental contemporâneo. Estamos tão habituados às suas paredes invisíveis que já nem as questionamos. Há uma diferença abismal entre respeito genuíno e a farsa coreografada a que chamamos correção política, ou politicamente correto. Uma vem do coração, a outra vem de puro medo. Uma expande-nos, a outra diminui-nos. E é sobre esta diminuição subtil, sobre esta diminuição progressiva que eu te quero falar hoje. Se estás a ouvir isto e já sentiste aquela hesitação antes de partilhares a tua opinião genuína, aquele momento de será que eu posso dizer isto? Então este episódio é especialmente feito para ti. Se já te apanhaste a reformular um pensamento, não porque estava errado, mas porque podia ofender alguém, mesmo que esse alguém seja uma entidade abstrata que ninguém conhece, então precisamos de conversar. Repara, eu não estou a defender a grosseria, eu não estou a defender o despautério gratuito e o desrespeito. Longe disso. O que eu questiono é esta nova religião secular, onde certas palavras ganharam um estatuto quase místico de proibição, onde o contexto foi assassinado, onde a história é para ser enterrada e onde a intenção jaz enterrada também sobre camadas e camadas de interpretações maliciosas. Quando eu era novo, a minha avó dizia-me algo que nunca esqueci. As palavras têm o poder que nós lhes damos. Parece que coletivamente decidimos dar-lhes um poder absoluto. Parece que coletivamente decidimos que as palavras são mais fortes do que os pensamentos. Transformamos expressões em armas e depois fingimos surpresa quando elas ferem.
Há uma ironia deliciosa em tudo isto. Os mesmos círculos que nos anos 60 e 70 do século passado que lutaram pela liberdade de expressão, que defenderam o direito de chocar e provocar, são frequentemente os mesmos que hoje lideram cruzadas morais contra o discurso prejudicial. Como se a arte, o pensamento, a expressão humana devesse ter sempre um seguro, ser sempre previsível e, acima de tudo, permanecer-se no lado inofensivo da vida. Mas a verdade incómoda é esta: nada de verdadeiramente transformador alguma vez nasceu de um espaço completamente seguro, de um espaço na tua zona de conforto. A criatividade genuína, aquela que move civilizações, que faz avançar a história, nasce frequentemente do desconforto, do atrito, do questionamento das normas estabelecidas. E aqui está o paradoxo que poucos querem enfrentar. Quanto mais nós nos esforçamos por criar uma sociedade onde ninguém se sente ofendido, mais frágil a sociedade se torna perante ideias divergentes. É como se estivéssemos a criar gerações inteiras de pessoas incapazes de lidar com o desconforto intelectual. E isso, meus caros, é a antítese de crescimento, é burrice, estupidez social. O verdadeiro perigo do politicamente correto não é apenas a limitação óbvia da expressão, é algo muito mais profundo e sinistro, é a gradual erosão da nossa capacidade de pensar de forma independente. Porque quando começamos a filtrar os nossos pensamentos, antes mesmo de articular completamente cá para fora o que pensamos, estamos essencialmente a programar o nosso cérebro para evitar certas linhas de raciocínio. Estamos a instalar um software de censura na nossa própria cabeça. Pensa nisto por um momento. Quantas vezes te apanhaste a meio de um pensamento para logo a seguir o descartares porque não se pode pensar assim? Isso não é apenas autocensura, é literalmente moldar o teu processo cognitivo para se conformar com as expectativas dos outros. É permitir que os outros definam os limites do teu mundo interno. E o que torna isto particularmente perverso é que, ao contrário dos regimes totalitários do passado que impunham a censura através da força bruta, o politicamente correto consegue o mesmo resultado através da pressão social e da vergonha. Não precisamos de polícia de pensamento quando nos tornamos tão eficientemente os polícias de nós mesmos. E sim, eu sei que alguns desse lado podem estar a pensar: mas Mário, isso não é apenas sobre ser respeitoso? Se fosse assim tão simples. O respeito genuíno nasce da compreensão mútua e do reconhecimento da dignidade inerente a cada pessoa. O politicamente correto, por outro lado, é frequentemente um substituto superficial para este trabalho mais profundo. O politicamente correto é a ilusão do respeito sem o seu conteúdo substantivo. O politicamente correto é sermos obrigados a viver dentro de um café de sussurros onde não podemos falar, onde não podemos opinar, onde não podemos ter pensamento crítico. Há um café na esquina da minha rua, onde as vozes se perdem entre medos. Numa mesa qualquer observo em silêncio as palavras medidas com cautela, como se cada frase fosse um risco e cada gesto precisasse aprovação. No café dos sussurros, verdades são mudas, são mudas, são mudas. No café dos sussurros, sorrisos são fracos, são fracos, são fracos. No café dos sussurros, silêncio protege, protege, protege. No café dos sussurros, eu sufoco por ar, por ar, por ar. Politicamente correto na técnica. Para compreendermos verdadeiramente o que está a acontecer, precisamos de mergulhar na psicologia subjacente a este fenómeno. E talvez não exista melhor ponto de partida do que a teoria da dissonância cognitiva desenvolvida por Leon Festinger nos anos 50. Esta teoria explicava como nos sentimos profundamente desconfortáveis quando as nossas crenças e ações não estão alinhadas.
Explicava o que fazemos para resolver esta tensão. Dizia que, tipicamente, alteramos as nossas crenças para justificar as nossas ações. Observa como isto se aplica ao politicamente correto. Começamos por adaptar a nossa linguagem por pressão social, com o tempo, para reduzir a dissonância entre o que realmente pensamos e o que dizemos publicamente. Começamos a alterar os nossos próprios pensamentos, a reprogramar a forma como pensamos. É um processo de reeducação autoimposto, digno dos melhores romances de distopia. A ironia é que este processo acontece precisamente quando julgamos estar a ser mais virtuosos. Estamos literalmente a reprogramar o cérebro para evitar certas linhas de pensamento, convencidos de que isso nos torna melhores pessoas. Só que, não. A história da linguagem policiada não começa num campus universitário moderno. Tem raízes profundas que remontam às várias tradições do controle ideológico. O que mudou dramaticamente foi a sua aceitação generalizada, o mais perturbador ainda, a sua internalização voluntária. Quando estudamos os efeitos neurológicos da autocensura constante, deparamos-nos com dados fascinantes. As investigações recentes em neurociência cognitiva demonstram que a autocensura frequente ativa as mesmas regiões cerebrais associadas ao stress. E o stress, meus amigos, é a origem de todas as doenças. Sob a perspectiva da programação neurolinguística, estamos a criar o que podemos chamar de filtros linguísticos restritivos. Padrões de linguagem que limitam não apenas o que dizemos, mas fundamentalmente o que percebemos e como processamos a realidade. Há um conceito em PNL chamado metaprogramas, que são padrões de pensamento que determinam como filtramos e processamos a informação. O politicamente correto funciona como um destes metaprogramas imposto externamente. Força-nos a processar a realidade através de filtros pré-aprovados e o resultado é uma homogeneização gradual do pensamento. Observa como isto se está a manifestar cada vez mais culturalmente. Notaste como os filmes mainstream se tornaram cada vez mais previsíveis? Notaste como a comédia se tornou cada vez mais cautelosa? Como as conversas em ambientes profissionais se tornaram cada vez mais estéreis? Não é coincidência, é o resultado direto do fenómeno do politicamente correto. Há um conceito fascinante na psicologia chamado desindividuação. O processo pelo qual as pessoas perdem o seu senso de identidade individual quando estão imersas num grupo. Este fenómeno está intimamente ligado ao politicamente correto. Quando nós abdicamos do nosso julgamento individual para aderir a normas linguísticas impostas coletivamente, estamos essencialmente a participar num processo desta desindividuação intelectual. E talvez o aspecto mais perturbador deste fenómeno seja aquilo que eu chamo de virtude por procuração. Observa como funciona. Em vez de realizar ações concretas que realmente melhoram a vida de pessoas marginalizadas, como uma mentoria, o voluntariado, a advocacia substantiva, muitos optam pelo caminho mais fácil de simplesmente policiarem a linguagem dos outros. É uma forma de sinalização de virtude que oferece toda a satisfação moral sem exigir sacrifício real. Isto cria a ilusão perigosa de progresso. Enquanto nos congratulamos por usar termos mais atualizados, sermos mais inclusivos, evitar expressões potencialmente ofensivas, estamos a redecorar a sala de estar, enquanto que a fundação da casa se está a desmoronar. Isto não é coincidência, é uma estratégia deliberada de desvio de atenção. Enquanto debatemos ferozmente sobre terminologias, inclusões e outras tretas acabadas em ões, há jogos de poder, de recursos e de oportunidades que permanecem convenientemente fora de foco. Do ponto de vista da psicologia evolutiva, podemos entender o fenómeno como uma manifestação moderna do nosso instinto tribal profundamente enraizado. Nos ambientes ancestrais, a conformidade com as normas do grupo era literalmente uma questão de vida ou morte. Ser expulso da tribo significava quase certamente não sobreviver. Hoje em dia, estamos com medo de ser cancelados online, de sair da tribo, de sair da internet. Mas isso não te põe em causa a vida.
O escritor George Orwell compreendeu isto profundamente quando criou o conceito da nova fala no seu romance 1984. A ideia era simples, mas muito arrepiante: limitar a linguagem para limitar o pensamento. Como pode haver revolução, perguntava ele, se não existir a palavra para expressar? Não estou a sugerir que existe uma conspiração centralizada para controlar o pensamento. Estou a dizer que a realidade é simultaneamente mais subtil e mais perturbadora. Este sistema emergiu organicamente das nossas melhores intenções combinadas com os nossos piores instintos tribais de conformidade. Só que as consequências, essas são reais, independentemente das intenções. Estamos a criar gerações de jovens para quem o confronto intelectual genuíno é uma espécie de experiência alienígena. Jovens que foram ensinados que o desconforto emocional é equivalente a dano e que a segurança psicológica é mais importante do que a busca da verdade. E isto tem implicações profundas para a nossa capacidade coletiva de resolver problemas complexos que requerem precisamente o tipo de pensamento divergente, o debate robusto que o politicamente correto está a sufocar. Repara que não estou a defender um regresso a uma era onde o discurso prejudicial era aceito sem questionamento. Estou a defender um equilíbrio sofisticado, que reconheça tanto o poder das palavras para ferir, quanto o perigo de limitar excessivamente o discurso. Estou a defender uma abordagem que valorize o contexto, a intenção e, acima de tudo, a capacidade humana de crescer através do desconforto intelectual. Não existe evolução cultural sem o choque ocasional de ideias divergentes. E isto vai fazer com que fiques calado ali no café dos sussurros. E quem cala, consente. Lembro-me dos tempos de criança, quando as gargalhadas ecoavam sem medo. Agora meço cada pensamento, como quem pisa em ovos no escuro. Não des opinião. Fica calado. Quem Me dera soltar a voz que mora em mim. Quem me dera. quem me dera. Politicamente correto, na prática. Agora que compreendemos os mecanismos psicológicos por detrás deste fenómeno, a pergunta que se impõe é: como nos libertamos destas correntes invisíveis sem nos transformarmos nuns insensíveis ou nuns deliberadamente ofensivos? Como vamos conseguir recuperar a nossa autenticidade expressiva mantendo o respeito genuíno pelos outros? Comece por te propor uma prática a que podemos chamar de técnica de observador neutro, que na verdade é um exercício de PNL de metacognição. É a capacidade de tu observares os teus próprios processos de pensamento. Da próxima vez que te deparares com um discurso ou um texto carregado de linguagem politicamente correta, tenta adotar uma perspectiva de um antropólogo visitante de outro planeta. Observa não apenas o que está a ser dito, mas o que está a ser evitado ser dito. Nota os eufemismos, as formulações cuidadosamente construídas, as omissões estratégicas. E depois pergunta a ti próprio: qual é que é verdadeiramente a mensagem subjacente aqui? Que pressupostos estão implícitos nesta forma de comunicação? Que tipo de resposta emocional está a ser solicitada de ti? Este exercício de distanciamento neutro vai permitir-te ver além da superfície da linguagem e compreender as dinâmicas e o poder de grupo que está em jogo. Repara que não estou a sugerir que rejeites automaticamente a mensagem. Estou a sugerir que a examines criticamente, em vez de a absorveres passivamente. Esta é a diferença entre ser um consumidor passivo de narrativas pré-embaladas desta mania woke ou política do cancelamento ou politicamente correto, o que tu lhe quiseres chamar.
Uma segunda prática fundamental é o que podemos chamar de expressão autêntica, mas que seja calibrada. Isto envolve um compromisso duplo: seres verdadeiro com o que tu pensas, genuíno enquanto permaneces atento ao impacto das tuas palavras. Não é uma licença para seres deliberadamente ofensivo, é um convite para expressar verdades complexas de formas que tu não te importavas de ouvir. Imagina que estás a discutir um tema controverso com alguém que tem uma perspectiva radicalmente diferente da tua. Em vez de recorreres a formulações pré-aprovadas que sabes que não vão provocar objeção, experimenta articular o teu pensamento genuíno, mas com uma consciência aguda do teu interlocutor como um ser humano completo. Isto significa abandonares a autocensura paralisante que está brutalmente a assassinar a tua criatividade. Frequentemente vais descobrir que o medo subjacente a tudo isto é de rejeição social ou de seres rotulado de alguma forma negativa. Uma vez identificado este medo, tu podes avaliá-lo objetivamente e podes perguntar a ti mesmo: eu estou disposto a sacrificar a minha integridade intelectual, a minha genuinidade pela aprovação dos outros? Eu estou disposto a limitar a minha exploração da verdade para evitar o desconforto e a ofensa que o outro sente? Para muitos de nós, quando colocado nestes termos, a resposta é muito clara. Preferimos a liberdade mental, preferimos não calar para não consentir. Por fim, talvez a prática mais poderosa que eu te posso trazer é aquilo que a psicologia chama de autenticidade compassiva, que é a capacidade de permaneceres fiel à tua verdade enquanto mantens uma consciência aguda da humanidade partilhada que te liga a todos os outros, incluindo aqueles que possam discordar profundamente de ti. A autenticidade compassiva rejeita tanto a brutalidade desnecessária quanto a desonestidade bem intencionada. Reconhece que o respeito genuíno pelos outros não requer que tu abandones o teu discernimento e a tua intelectualidade ou que finjas concordar com as ideias que consideras profundamente erradas. Na prática, isto pode significar dizeres qualquer coisa como: discordo profundamente dessa perspectiva e eis o porquê, e debates. Ou então, dizer: concordamos em discordar. Tudo isto que te fui falando são práticas generalizadas, é certo, e não são fáceis de colocar em funcionamento na sociedade dos dias de hoje. Vão contra poderosas correntes sociais que incentivam tanto a conformidade irrefletida quanto a rebelião igualmente irrefletida. Requerem coragem, discernimento e um compromisso inabalável com a tua própria integridade intelectual. Só que eu acredito profundamente que o esforço vale a pena, porque no final o que está em jogo não é apenas a tua liberdade individual de expressão, mas a capacidade geral e coletiva de se enfrentar desafios monumentais do nosso tempo, que é para não voltar a haver um apagão e não ir tudo a correr comprar papel higiênico. Se calhar, depois de ouvir tudo isto, podes trabalhar para, comigo, combater o emburrecimento social. Não deixa opinião, fica calado entre cafés e meias verdades. Danço na corda bamba das palavras. O que penso guardo bem guardado. Sou politicamente correto. No café dos sussurros, verdades são mudas, são mudas, são mudas. No café dos sussurros, sorrisos são fracos, são fracos, são fracos. No café dos sussurros, silêncio protege, protege, protege. No café dos sussurros, eu sufoco por ar, por ar, por ar. No café dos sussurros, verdades são mudas, são mudas, são mudas. No café dos sussurros, sorrisos são fracos, são fracos, são fracos. No café dos sussurros, silêncio protege, protege, protege. No café dos sussurros, eu sufoco por ar, por ar. E assim vamos fingindo que o silêncio é sabedoria, que o medo é prudência, que esta é a única forma de viver.
Ora vá, o episódio já está longo. Ao longo do episódio exploramos as raízes psicológicas deste fenómeno aparvalhado do politicamente correto. Falamos dos efeitos na cognição, na criatividade e até te dei ali algumas práticas concretas de identificação e de recuperação da tua autonomia intelectual. Chegou o momento de sintetizar estas ideias numa visão coerente. A diferença fundamental entre o respeito genuíno e a conformidade forçada do politicamente correto reside na intenção e na autenticidade. O respeito genuíno nasce de um reconhecimento profundo da dignidade inerente de cada um. Ser correto não requer que concordemos com todas as ideias ou que evitemos o desconforto. Pelo contrário, o respeito autêntico por vezes exige que desafiemos ideias que consideramos prejudiciais. Toma controlo da tua vida, ou a vida vai tomar controlo de ti. E chegamos ao fim do nosso tempo neste episódio, mas eu espero que esta conversa continue a ressoar contigo nos dias, nas semanas, nos anos que se seguem. Que te inspire a questionar não apenas as limitações externas à tua expressão, mas também as correntes internas que talvez tenhas inadvertidamente aceitado. Se este episódio te provocou, se te desafiou, se quiseres debater comigo, se este episódio te ofereceu uma nova perspectiva, considera partilhá-lo com outros que possam beneficiar desta reflexão. E se ainda não o fizeste, então subscreve o podcast para não perderes futuros episódios onde nós vamos continuar a explorar territórios mais desafiantes, tanto da psicologia humana, do desenvolvimento pessoal ou da forma como podes e deves viver conscientemente para criar um plano para tu viveres em pleno. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. E é por ter estado comigo desde o início até agora que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim polvilhado com um sorriso. Lembra-te, a tua voz importa. A tua perspectiva única é uma contribuição essencial para o entendimento coletivo. Não a diminuas, nem por medo, nem por conformidade. Se quiseres debater, se quiseres falar mais sobre isto, se quiseres me dizer de ti, contacta-me. Não te cales. Afinal de contas, quem cala, consente. Vamos lá rolar, é meu portela ideias a girar.